Bom dia! Bom dia, galera do terceiro ano! Como passaram o final de semana? Espero que estejam todos bem, espero que na casa de vocês também estejam todos bem. Vamos para a nossa segunda semana de aulas EAD. Essa aula de hoje vai contemplar a disciplina de artes plásticas. Na aula passada, nós falamos sobre a arte rústica, que é uma arte feita de maneira manual, artesanal, usando a matéria-prima do campo, a matéria-prima que a pessoa tem naquele local, sem ir para nenhuma indústria. Então, são grupos de pessoas ou pessoas sozinhas que fazem a matéria-prima na sua casa, na sua comunidade, certo? Essas próximas páginas do COC, a partir da página 262, ela vai trazer alguns tipos de arte rústica para vocês. Eu quero que vocês peguem o COC, abram na página 262 para poder observar as imagens conforme a prof vai falando para vocês. Então, ali na página 262, começa falando do tipo de arte que são os cestos trançados. Vocês já devem, né? Trança, lembra de trança de cabelo, né? Vocês devem conhecer as tranças de cabelo. Passa um pouquinho de cabelo, passa outro pouquinho de cabelo. Os cestos trançados têm a mesma maneira de fazer. Só que, claro, são vários pedaços de cabelo. No caso dos cestos, é usados diferentes materiais. Nessa página do COC, são usados fibras de árvore. Para atingir esses cestos, as pessoas que fazem esse tipo de cesto para vender, muito comum lá no norte e no nordeste do nosso país, eles tingem com tintas naturais, geralmente são feitos por indígenas, né? Essas tintas naturais são sementes, são folhas, são restos de árvores, eles extraem a tinta para poder tingir esses cestos também, certo? Então, passando ali, também apresenta pra gente figuras de entalhos de madeira. Eles trabalham na madeira como se fosse assim, com uma laminazinha, uma faquinha, eles vão cortando, quebrando, até transformar esta madeira. Pode transformar em animais, pode fazer apenas um desenho, um relevinho, assim, uma borboletinha numa madeira, certo? Depois a prof vai também botar outras fotos aqui pra vocês disso que a prof tá falando. Existe também um tipo de arte rústica que são as rendas. Bem provável que você tenha em casa alguma renda. A renda ela é usada como toalha de mesa, como roupa de cama, ou alguma roupa que a gente possa ter também de renda. As rendas, elas são muitas vezes muito famosas no sentido de serem vendidas e comercializadas pelo Brasil inteiro ou até mesmo para fora. Dependendo do local que faz essa renda ela é responsável pelo sustento de todo aquele local. Aqui na nossa região é muito famosa as rendas. Existe lá na Lagoa da Conceição uma avenida chamada Avenida das Rendeiras, onde esse comércio de renda é muito importante e é uma tradição que vai passando de mãe para filha, de família para família. Eles vão ensinando uns aos outros fazer. Eu vou colocar aqui, ó, a foto do instrumento utilizado para fazer essa renda. Capaz de você olhar e dizer assim: ah, prof, minha mãe tem uma dessa, ou minha avó, ou minha tia. Porque é bastante comum entre as pessoas da nossa região, né? É uma cultura, um costume que veio, que quem trouxe para cá foram os portugueses, certo? Depois tem também, ali fala sobre artesanato da arte indígena. Bom, tudo que a gente falou até agora, de cestos, entalhos em madeira, também são feitos pelos indígenas. Na verdade, muito da nossa cultura, tanto artística quanto o nosso alimento, a nossa forma de se vestir, os nossos costumes, eles vieram dos indígenas, porque foi o primeiro povo do Brasil. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Brasil ele é uma mistura, por isso que tem tanta diferença, tanta diversidade? Existem vários tipos de povos e os indígenas, eles são responsáveis, é um tipo de povo, é um povo que é responsável por trazer
essa cultura pra gente. E os indígenas, eles fazem muito artesanato. Eles têm, né, no artesanato uma forma de expressão também. Como eu falei, eles usam tintas naturais e eles usam matéria-prima para fazer esses artesanatos. Aqui na nossa região, nós podemos observar, vocês já devem ter observado também, eles vendem esses artesanatos. É uma maneira deles conseguirem algum sustento para a família deles também, para a comunidade, né, para a tribo indígena deles. A Prof tem aqui, na casa da Prof, vou mostrar para vocês, eu tenho aqui 2 artesanatos indígenas. Eu tenho este, que representa um tipo de arma de caça, mas ele é utilizado para decoração, né? Ele é de madeira, ele tem todos aqueles entalhos de madeira que eu falei para vocês, ele é tingido também. Eles usam essas tintas que eu falei, extraídas de semente, de folha, para tingir, então eles tingem bastante pena. E eles vendem o artesanato, eles fazem o artesanato também como adereços de beleza. Eu tenho aqui um palito de cabelo, ó. Ele é feito também de madeira, com muitas penas, e são usadas miçangas. Muitas vezes essas miçangas, elas são as sementes das árvores que eles usam para fazer os artesanatos. A arte indígena é muito rica. Ela trouxe muitas coisas pra gente. Vocês devem ter em casa alguma decoração que vocês olhem e pensem: ah, isso é fruto da arte indígena. Eu tenho também aqui, eu falei em cestos pra vocês, lembra? Eu tenho na minha casa cestos que não são feitos de fibra de árvore, mas são feitos com umas fitas recicláveis. Era o meu avô que fazia, ele não fazia para vender, então tem pessoas que não fazem artesanatos como fonte de renda para a família, mas sim para passar o tempo, para se divertir, para distrair. Eu vou mostrar para vocês, ó. Esse cesto, ele é feito de material reciclável, são fitas, que é todo trançadinho, ó, igual os cestos feitos pelos indígenas. Então vocês também são capazes de ter na casa de vocês alguns desses artesanatos feitos por alguém, por algum conhecido, por algum familiar, certo? Eu quero que vocês observem as imagens presentes neste atividade que eu falei. Escolham algum tipo de artesanato e façam um desenho para a Prof. Essa é a nossa atividade da aula de artes de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e estou torcendo muito para que voltamos logo, logo ao normal. Um beijinho, até mais!